Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Eu convido vocês para que abram suas Bíblias no Evangelho de Atos, no capítulo 13. Não é Evangelho, né? O livro de Atos. Os Evangelhos são 4 só. Livro de Atos, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 13. Vou ler do verso 1 ao verso 4. De Atos 13. Diz assim, Atos 13, verso 1. Na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoraram ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Muito bem. 3 ministérios que a igreja tem, ou que devam existir na igreja. Pelo menos 3. Eu quero mencionar hoje de manhã. 3 ministérios da igreja. Como os irmãos sabem, a igreja começou nas ruas, com a pregação da mensagem, abertamente. Depois, com os crentes se reunindo nas casas. Aí começa uma grande perseguição, principalmente depois da morte de Estevão, uma grande perseguição comandada por Saulo, que viria a ser Paulo, e os crentes, para poderem continuar se reunindo, sendo edificados, começaram a se reunir nas catacumbas. O que eram catacumbas? Eram cemitérios, túneis, onde as pessoas eram sepultadas, especialmente os mártires da igreja. E esses túneis tinham em torno de 7 até 19 metros de profundidade. Era uma forma de se esconderem da perseguição e não deixarem de se reunir para a adoração. Acharam essa forma de se reunirem. Não havia liberdade, mas eles acharam a forma de se reunirem, de estarem juntos, buscando a Deus em grupos, mesmo que dessa maneira tão difícil. Naqueles labirintos, então, naquela profundidade, então, marcavam-se reuniões, geralmente à noite, para os crentes estarem ali, buscando a presença de Deus. E na igreja de Antioquia, como nós lemos aqui, havia uma grande variedade de pessoas, como em toda a igreja, como aqui na nossa igreja. O texto diz que ali estavam profetas, mestres, e se reunindo para a adoração, e o Espírito Santo atuando no meio deles. Eles praticando o jejum, e o Espírito Santo orienta para que eles separem Paulo e Barnabé para enviá-los. E aí acontece a primeira viagem missionária. Eles saem de Antioquia para Chipre. E, irmãos, aí já temos aqui a primeira lição para nós, para a nossa igreja nesses dias. A igreja, irmãos, não pode ser uma fortaleza que acolhe as pessoas e esconde as pessoas da sociedade. A igreja precisa ser um porto
O que acontece no porto? Os navios saem carregados, mais variado tipo de mercadoria, saem para todos e por todos os lugares. A igreja precisa ser um porto de onde sai, de onde é levada a mensagem do Evangelho. Não podemos nos esconder. Ali, na questão das catacumbas, era uma necessidade do momento. Era circunstancial. Não havia liberdade, como nós temos hoje. Era para aqueles dias. E a vontade deles, de estarem reunidos, de serem igreja, de estarem em comunhão, levou eles a acharem essa saída. Daí a importância da igreja. Que inspiração eles nos dão. Irmãos, crente que não sente falta de estar no culto, de se participar das atividades da igreja, que quando não vem ao culto, sente falta disso. Não sente falta. Se ele não sentir falta do culto, tem algum problema. Tem algum problema. Tem algum problema. Eu não gosto da igreja porque lá tem muita falsidade, eu não gosto da igreja porque lá tem muita gente antipática, eu não gosto da igreja porque lá tem muito exibicionismo de roupas, de carros, eu não gosto da igreja porque minha irmã foi excluída da igreja, eu não gosto da igreja porque meu pai me obrigava a ir na igreja. Todos argumentos válidos, todos argumentos bons. Só que eu preciso dizer a você que com esses argumentos, você não está se debatendo com o pastor, ou com o grupo, ou com a igreja. Você está tentando se debater ou debater com Jesus. Porque foi Jesus que fundou a igreja. Deus fundou a família, a igreja, necessidades, sabendo da nossa necessidade, que nós precisamos da família, que nós precisamos da igreja. Então, não discorde de Jesus. Apesar de todos os problemas, a igreja é a antessala dos céus. Eu não sei como é que as pessoas dizem que é crente, mas não frequenta a igreja. Isso não é bíblico. Eu não gosto de igreja, eu não vou à igreja. E toda vez que eu penso, que eu raciocino nesse assunto, que as pessoas ficam com esses argumentos em relação a frequentar o culto, estar na igreja, eu me lembro da Arca de Noé. Meus irmãos, 40 dias ali chovendo e sem poder sair, não tinha janelas na arca. Deve ter sido complicado para a família de Noé ficar ali. O cheiro deveria ser horrível. Né? Para quem tem aí problema de toque, né? Problema de limpeza, né? Isso é horrível, 40 dias ali naquela arca. Mas era o melhor lugar que tinha para se estar naqueles dias. Tá bem? Então a igreja, apesar de todos os problemas, e quando você vem para a igreja, você é mais um problema. Você é mais um problema. Mas venha como está. Para a comunhão. Para estarmos juntos na igreja. Então, precisamos ser um porto, de onde sai a mensagem, de onde é levada a mensagem do Evangelho. E o primeiro ministério que eu quero mencionar, de 3, hoje de manhã, na igreja, é o ministério da adoração. Diz o texto que enquanto adoravam ao Senhor, versículo 2,
o Espírito Santo orienta aqueles irmãos ali reunidos. Irmãos, deixe-me dar uma palavra sobre adoração na igreja hoje. A adoração na igreja hoje não é o caso da nossa igreja local aqui. O trabalho de louvor, de adoração na nossa igreja é um trabalho sério, um trabalho muito bem feito. Vocês acompanham, vocês sabem. Mas de um modo geral, você pode ver aí nas internet da vida, nos YouTube da vida, nos links aí que você recebe de cultos, você pode ver que a adoração na igreja, ou nas reuniões de igreja hoje, está voltada muito para a contemplação. As pessoas levantam as mãos, as pessoas choram, as pessoas gritam, as pessoas dançam, as pessoas pulam na presença do Senhor, dizem elas, muito voltada para contemplar a beleza de tua santidade, e se ora ali, e grita-se, e pula-se, muito voltada para a contemplação. Não tem quase nenhuma confrontação. Confrontação. Quem, na verdade, eu sou. Os louvores estão muito centrados no eu. Senhor, eu choro. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, vem me acolher. Senhor, em Teus braços eu me escondo. Senhor, contigo eu quero andar. Senhor, olha para mim. Senhor, vê a minha família. Senhor, muito centrada no eu. E não em Deus. Louvores para Deus. Tem canções em que o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo nem aparece em algumas letras, em algumas músicas. Observem isso. Não tem nenhuma confrontação com os pecados, com o pecado. Então, é uma palavra que eu dou só para a nossa reflexão. Tem sido mais contemplação ou tem sido confrontação com o meu pecado, com a minha necessidade de mudança de vida? Como tem sido a nossa ou a minha adoração? Eu gosto muito de um exemplo do Velho Testamento, em Êxodo 33. A palavra de Deus diz lá que levantavam o arraial, aquelas barracas onde o povo ficava, e fora do arraial levantavam uma tenda onde Moisés ia só para isso, para buscar a presença de Deus. Ele falava com Deus, Deus falava com ele, e o texto diz em Êxodo 33 que ele sempre levava com ele Josué. Só faz menção de Josué, nem Arão, algum texto diz lá em Êxodo, que era o sacerdote, irmão de Moisés, acompanhava Moisés. Josué ia junto. Moisés terminava o tempo de adoração dele, diz o texto que ele voltava para o arraial. Mas Josué permanecia na tenda por mais tempo, buscando a Deus. Não é para menos, jovens, irmãos, que Josué viria a ser o substituto de Moisés. Ele tinha prazer em estar na presença de Deus, em adorar a Deus, em ficar mais tempo no culto, no seu tempo de oração. Esse é um exemplo do Velho Testamento. No Novo Testamento, eu gosto muito de Marcos capítulo 3. Diz o texto, Marcos diz que Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Meus irmãos, não é possível ir
Não era possível aqueles homens irem sem antes terem estado com Jesus. Chamou, preparou, orientou, e então eles podiam ir. Estavam em condições de ir, porque antes estiveram na presença de Jesus, ou estiveram com Jesus. Não dá para você enfrentar esse mundo aí fora, meu irmão. Segunda-feira, 6h15 da manhã, sair sem antes ter estado com Jesus. Só dá para ir em nome de Jesus se você tiver tempo na presença de Jesus. Senão não dá para ir. Não dá. Lembram aquela noite que eles saíram, Pedro, João e os demais, para pescar? E clareando o dia, eles estão voltando com o barco vazio. Avistam Jesus lá na praia. Jesus pergunta: vocês têm algum peixe aí? Eles: não, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Jesus vira-se e diz: joguem a rede para o lado direito do barco. E eles jogaram e precisaram pedir que outros barcos viessem para ajudar a arrastar as redes cheias de peixes até a praia. Qual é a aplicação disso, meus irmãos? A noite inteira sem Jesus com eles, sem Jesus no barco. Quando eles se encontram com Jesus, Jesus dá uma palavra e as redes ficam cheias de peixes. Dá uma palavra. Como é que nós vamos sair de casa? Como é que nós vamos lá para a festa na casa do nosso amigo? Como é que nós vamos fazer uma viagem? Como é que nós vamos lá para a empresa, lá para o nosso trabalho? Como é que nós vamos? Sem antes ouvirmos uma palavra de Jesus para a nossa vida. Lancem a rede do lado direito. Sozinhos vocês não pegam nada. Então, só essa palavra. Não é possível ir, irmão, sem antes ter estado na presença de Deus, em adoração. O nosso pecado estragou o nosso relacionamento com Deus. Estragou. A gente consegue ficar 1h30, 2h15, 2h30 assistindo um filme, e aquele filme nos fascina. E a gente quer o meio, quer completar a história, a gente quer ver o final da história, e a gente chega no trabalho e conta: cara, ontem eu assisti um filme. Viu o jogão de bola ontem? Viu quanto meu time jogou ontem? A gente fica ali aqueles 90 minutos, né? Saindo da poltrona, agora vai, torcendo, 90 minutos, e alguém oferece um refrigerante, uma água, a gente, não, depois a gente vê, vamos ver o jogo aqui, no intervalo. E Jesus nos chamando para um relacionamento com Ele, um tempo com Ele, e a gente não tem esse tempo. E Ele lá, disposto, disponível, para restaurar esse relacionamento. E na cruz, Jesus veio a esse mundo, e na cruz, a grande obra que Ele fez é de restabelecer o nosso relacionamento com Ele. Quando Ele chegou àquele final de dia, ali no jardim, e perguntou: Adão, onde estás? Não é que Deus não sabia onde Adão estava, Deus sabia. Mas Ele faz um convite. Em outras palavras: Adão, vem cá, final do dia, vamos conversar. Vamos conversar. Em outras palavras, vem me adorar para você saber quem eu sou, e você ser cheio de mim, e poder sair. Então, o ministério da igreja é se reunir para a adoração, adorar juntos ao Senhor. Ideia de Deus, criação de Jesus, a igreja. Então a gente não entende, não entra na nossa cabeça, crente que consegue faltar aos cultos, aos trabalhos da igreja e se sentir bem.
Isso é antibíblico. Não tem conexão. Alguém dizer-se crente e não ter prazer de estar na presença de Deus, para adorarmos juntos. É a adoração congregacional. Você tem a sua adoração particular, mas existe a adoração da congregação que você participa. Segundo ministério que a igreja produz, faz, é o da edificação. Vem logo em seguida o junto com a adoração. Na medida que eu adoro, eu sou edificado. O Deus que eu estou adorando vai me enchendo dele mesmo. A ideia de edificação é a ideia de edifício, a ideia de cimento, a ideia de concreto. Eu vou sendo edificado, o edifício, meu corpo, vai se fortalecendo. Eu sou edificado. Eu sou construído. E diz o texto que na igreja de Antioquia eles estão adorando, o Espírito Santo atuando ali. E então o Espírito Santo que está atuando ali tem um encontro com o espírito daqueles irmãos. E então acontece o culto. O culto só acontece, meu irmão, quando o teu espírito encontra o Espírito Santo. Se não tiver esse encontro, você não é edificado. Você pode ter vários encontros, várias conversas, quando você vem aqui domingo de manhã. Mas é preciso que o seu espírito se encontre com o Espírito Santo de Deus. Se isso não estiver acontecendo, você não está sentindo edificação. Não está sendo edificado. E tudo o que acontece nesse momento deve servir para a edificação do crente. Não é só os louvores, não é só a pregação. Puxa, como eu fui edificado com aquele louvor, como eu fui edificado com aquela palavra, com aquela pregação. Não. O aperto de mão que você dá pode edificar, é para a edificação daquele irmão. O abraço que você dá é para a edificação daquele irmão. O sorriso que você dá é para edificar aquele irmão. Para a edificação de todos. Uma palavra amiga que você dá ao coração daquela irmã, daquele irmão, muitas vezes edifica mais aquela vida do que a pregação do pastor. Uma palavra, 2 frases que você dá, serve para a edificação da igreja. Inclusive, vou lembrar, esse é um dos motivos pelos quais você deve sair da igreja. Sair da nossa igreja. Sair dessa congregação. Qual é o motivo? Se você não está sendo edificado. Você tem que congregar num lugar onde você é edificado. Que bate com as suas emoções. Que você se sinta bem. Você precisa pensar nisso. Assumi o pastorado de uma igreja no interior do Rio de Janeiro, e vi uma senhora lá, não conhecia todos ainda, e depois ela sumiu, desapareceu. Passados uns 6 meses, ela veio à igreja, num culto à noite. E eu, cumprimentando na porta, falei, poxa, a irmã já esteve aqui um tempo atrás, a irmã é membro da igreja aqui, está com a gente. Sim, pastor, eu sou membro aqui da igreja, já vim aqui em alguns cultos com o senhor, assistindo aqui sua chegada na igreja. Eu falei, e a irmã está em outra igreja? Eu falei, está em outra congregação, no caso, né? Que igreja... São todas, formam o reino de Deus.
Ela falou, pastor, fui para uma outra igreja, assim, assim, eu estou lá. Falei, legal, Deus te abençoe. Deus abençoe muito a irmã lá, nessa decisão que a irmã tomou. Pastor, e o senhor quer saber por que eu saí daqui? Por que eu fui embora daqui, dessa igreja? Falei, se a irmã sentisse a vontade, quiser me falar, tudo bem. Porque o senhor não faz a gente chorar. E lá o pastor faz a gente chorar, a gente chora todo o culto. Falei, legal, irmã. Legal. Então, me deu boa noite, nunca mais eu vi ela. Deve estar lá na igreja ainda. Então, o senhor não faz a gente chorar. Então, se você não está sendo edificado, então, tem uma congregação para você. Tem um lugar para você. Né? Algumas pessoas dizem, pastor, mas que negócio chato, esse negócio de muitas igrejas, né? Eu esqueci a quantia, mas são milhões de igrejas. Não sei quantas igrejas, acho que é 180 igrejas que se formam no Brasil por ano, uma coisa assim. É grande o número de congregações, a gente pode dizer, né? Porque igreja é o todo. Que ruim isso, né, pastor? Quanta divisão e tal. Irmãos, eu quero dizer isso aqui para vocês, se eu ainda não falei. Eu acho esse negócio de igreja aí na esquina, de igreja do outro lado da rua, de igreja no outro bairro, de mais uma igreja naquele mesmo bairro, eu acho isso uma bênção. Uma grande bênção. Porque se você não se dá bem na Walnut, você se dá bem lá na outra igreja, lá no outro bairro, lá na outra cidade, lá em Harrison, lá em Kearney, né? Lá em North Arlington. O importante é que você seja edificado, estar num lugar onde você é edificado na palavra, no concreto. Precisa ser edificado, é um ministério da igreja. A igreja precisa, ela foi criada por Jesus para edificação, sermos edificados uns aos outros. Terceiro e último ministério que a igreja tem, que a igreja deve ter, é o ministério da evangelização. Aí você pode dizer, pode achar estranho. Pastor, primeiro ministério da igreja não deve ser o ir de Jesus? Não deve ser o evangelizar o mundo, ir por todo o mundo? O evangelizar não deveria ser o primeiro? O senhor põe em terceiro lugar? Meu irmão, se não houver adoração sincera, corações na presença, derramados na presença de Deus, se não houver adoração, se não houver edificação aqui no culto, não tem como a gente sair para evangelizar. Não tem como encarar a próxima semana. Não tem como. Não tem. Se nós não tivermos comunhão com Deus, se não tivermos comunhão uns com os outros, nós não temos condições para testemunhar, levar a mensagem. Diariamente, deixe-me fazer uma comparação aqui. A gente toma 2, alguns tomam 3, um toma 1 refeição por dia. Às vezes só o café e o almoço, não janta. Mas nós precisamos de uma refeição, seja fruta, seja vegetariano, né, seja o que for, que você goste de comer, precisamos de alimentação. Né? Não sei se quem aqui é vegetariano, né? Não. Eu queria conversar mais com um vegetariano, não tenho contato com ninguém, mas deve ser interessante, né? Porque eu nunca vi, por exemplo, um rodízio de alface. Né? Um rodízio de repolho. Então, é interessante esse negócio de vegetariano. Então, mas nós precisamos pelo menos uma refeição por dia, 2, quem sabe aqui nesse país até 4. Comida, mesa cheia. Então, aquela refeição ali individual. Mas um dia a gente vai almoçar fora. Um dia a gente faz um banquete. Faz uma mesa lá com feijoada, estrogonofe, costela no sal e
picanha no sal, faz aquele banquete enorme lá, e participa, não precisa vir ninguém, mas é para a família, um banquete. Irmão, você ora, você busca Deus diariamente, você busca Deus, você tem um alimento diário, espiritual, para o seu espírito. E no domingo, quando você vem para a casa do Senhor, é o banquete. Tem que ser o banquete. Para você se fortalecer. E sair entregando a mensagem. Lembram do salmista? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente devia cantar isso todo dia de manhã, quando levanta no domingo. Vamos à casa do Senhor. Comunhão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque todos os defeitos. Volto à questão da arca. Ainda, a casa do Senhor é o melhor lugar. Duas ilustrações finais. Primeira, Isaías capítulo 6. Diz Isaías capítulo 6 que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías era muito amigo do rei. Muito amigo. O dia que o rei morreu, Isaías ficou arrasado. E ele faz o quê? Para onde que ele vai? Ele vai para a casa do Senhor. Eu vi o Senhor lá contemplando, adorando, triste, arrasado, adorando. E aí Deus se manifesta. Eu vi o Senhor. E quando ele vê o Senhor, ele tem essa perfeição, esse toque maravilhoso da perfeição de Deus na vida dele. Ele diz, ai de mim, ele viu ele. Ele olhou para dentro dele, quanto ele era pecador e quanta santidade havia em Deus. Ai de mim que sou pecador. Ele tem uma visão de Deus, e aí ele tem uma visão dele. Qualquer hora nós vamos falar mais sobre isso. Está aí, preparar um sermão sobre isso. Ele tem uma visão de Deus, eu vi o Senhor. E aí eu disse, ai de mim que sou pecador e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Daí um serafim pega uma brasa no altar, vem e queima os lábios de Isaías. E daí ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, ele estava preparado. Adorou, foi edificado, eis-me aqui, envia-me a mim. Estão vendo a coerência da palavra de Deus? Com relação a tudo isso que estamos conversando agora de manhã? Adora, é edificado e sai para testemunhar. Em Atos 17, agora uma ilustração do Novo Testamento, o Evangelho chegou até a cidade de Tessalônica. E, interessante, quando o Evangelho começou a ser pregado nas ruas, nas casas em Tessalônica, os moradores de Tessalônica disseram, esses que têm causado alvoroço em todo o mundo, chegaram também aqui. Legal, né? Tem uma versão da Bíblia, na linguagem de hoje, que eu gosto muito, que diz assim, ó. Esses que têm virado o mundo de cabeça para baixo, também chegaram aqui. Uma mensagem transformadora. Virar o mundo de cabeça para baixo. Mensagem poderosa. Irmãos, nesse mês de aniversário, nesses próximos anos que Deus há de dar à nossa igreja, nós precisamos ter bem claro na nossa mente e no nosso coração, gravados na mente e no coração, esses ministérios que a igreja proporciona. Eu adoro, eu sou edificado, eu sou testemunha. Eu saio para evangelizar. Eu tenho desejo de proclamar. Assim como nós fomos alcançados um dia. Milhares de pessoas ao nosso redor estão precisando ser alcançadas.
O que é evangelizar? Bem simples. Não sei qual foi o autor, se foi o lá da Argentina, o Billy Graham lá da Argentina, esqueci o nome dele. Mas ele diz que evangelizar é um mendigo mostrando para outro mendigo onde tem pão. Legal, né? Jesus não é o pão da vida? Nós não fomos alimentados um dia com esse pão? Nós temos Jesus. Éramos mendigos espirituais. O pão da vida nos saciou. Então, eu vou mostrar para um outro mendigo onde tem pão, que é Jesus. Um mendigo mostrando para outro mendigo onde tem pão. E você não precisa conhecer Apocalipse, nem explicar as visões de Daniel, para dar seu testemunho pessoal. E a gente vê aqui aos domingos, pessoas ganhas por pessoas da nossa igreja, da nossa congregação. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos use. Amém, irmãos? Vamos orar então e colocar nossas vidas no altar do Senhor. Não sei há quanto tempo você tinha essa clareza em relação à igreja. Que é um lugar onde a gente adora, é um lugar que a gente é edificado, onde você é fortalecido para você ir. Não dá para dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, se antes não estivermos na presença do Senhor. Nosso espírito se encontrar com o Espírito Santo de Deus. Senhor, eu te rogo nesse momento que Tu tenhas misericórdia de nós, Senhor, cada um de nós aqui, e Tu possas nos usar do jeito que somos, apesar de quem somos. Tens poder para fazer isso, Pai. Nós te agradecemos e te engrandecemos por isso, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a testemunhar. Ó Senhor, ajuda a gente a ganhar almas para Jesus. Senhor, que aconteçam batismos na nossa igreja, Pai. Rostos novos, Pai. Vidas transformadas. Tu contas conosco, Senhor, nessa obra. Tu disseste, ó Deus, não para os anjos que queriam vir fazer essa obra. Disseste para os anjos, eu tenho a minha igreja lá. Vidas transformadas. É deles essa missão. E eu vou usá-los. Ó Senhor, quanta responsabilidade, que tamanho privilégio. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa.